Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Cálido mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. O Empoli, eu acho um projeto muito interessante, de verdade. Acho que eles têm bastante jogadores jovens que dão uma sustentação interessante para aquela equipe. E, como eu falei, já perdeu um que foi importante na reta final da temporada passada. Lembrando, o Empoli vendeu no meio da temporada o Samuel Hitt, que era o regista, por assim dizer, da equipe, e substituíram com o Asllani. Acho que, inclusive, eles tinham muita confiança de poder negociar naquele momento, porque tinha um jogador de qualidade ali. Mas o Asllani já foi para a Inter. Junto com ele também foi o Witt, que é um zagueiro canhoto que apareceu, rumou para o futebol francês, se não me engano, para a equipe do Nice. O Romagnoli, Simone Romagnoli, que era um dos zagueiros, também saiu. Mas o Empoli traz algumas contratações, algumas apostas interessantes. Eles pediram um empréstimo à Juventus do Cone De Winter, um jogador que faz a zaga, faz as duas laterais. Trouxeram alguns jogadores para o ataque, como o Cambiaghi. Eu até cheguei a comentar no Twitter. Para mim é um mini Chiesa, um jogador que tem as características parecidas, um ponta muito rápido, muito trabalhador, faz bons desmarques. Trouxeram o Satriano, também emprestado da Inter. Trouxeram o Ebuerri, que é um ala direita a custo zero. O próprio Matia Destro, que eu acabei dando aquela cornetada no início da live. E o Marinho, do Cagliari para o meio campo. Então, assim, é um mercado bastante agitado. Não acho que o Empoli sobe de patamar no primeiro momento, mas acho que são bastante contratações. Dá uma recheada ali para um time que a gente sabe que tem uma diferença de Série B para Série A. Conseguiram estabilizar bem na primeira temporada. E eu acho que, embora tenha tido vendas importantes, mas não foi uma sangria como já foi, por exemplo, em outras temporadas, que eles subiam, revelavam o jogador, perdia todo mundo e no ano seguinte caía. Eu acho que o Empoli pode ter uma estabilidade interessante. Gosto da forma que o Empoli joga, gosto de alguns jogadores. Acho que ainda sobrou gente boa nesse elenco. E é isso. Acho que dá para comentar, principalmente. Alguns comentários aqui. Empoli fez uma temporada digna. Tenho minhas dúvidas se o Matia Destro foi uma boa chegada para o Empoli. Cara, se não me engano, ele fez 9 gols na temporada passada, não foi? Na verdade, o que acontece? O Matia Destro, ele mais foi contratado pela experiência dele do que para resolver um problema ofensivo do Empoli. O ataque do Empoli é muito jovem, precisava realmente de um ponto ali um pouco diferente, na ofensiva. Tiveram alguns jogadores que se destacaram bastante no Empoli, na última temporada, muitos saíram, como o Osório disse, só que é aquela questão, o Destro, ele já não dá certo, assim, já não é aquele Matia Destro de anos atrás, tem que ver como ele vai sair nos primeiros jogos, na verdade, não é nem nessa próxima temporada, porque é o que define, se ele realmente vai ser importante para o Empoli. O que se tem notícia, que o Empoli ainda está no mercado, ainda busca algumas substituições de peças, que saíram. Tudo bem, o Marin, a curto prazo, chega para substituir, o Asllani, não necessariamente na mesma posição, tem estilo de jogo diferente. Manteve o Bairami, que é um excelente meio atacante, tende a se mostrar muito, nessa temporada, com a saída de outros jogadores. Contudo, eu acho que o mercado do Empoli ainda eu considero uma grande interrogação. Apesar de terem bons jogadores jovens, jogadores com muito potencial, perdeu alguns atletas que fizeram a diferença na última temporada. Então, isso pode ser muito prejudicial para a equipe. Isso, na verdade, no final das contas, é só ver o Empoli jogando. Porque foi a mesma questão que muito foi colocado sobre o Venezia na última temporada. No primeiro turno, surpreendeu. No segundo turno, foi o Venezia que todos esperavam antes do campeonato. Isso que acabou acontecendo, não pode acontecer isso com o Empoli.
né? O Empoli enfraqueceu, isso é indiscutível, mas como o próprio Osório passou, fez sim algumas contratações bem interessantes, né? Mas é esperar para ver o Empoli, né? Tipo assim, eu acho interessante a questão, eu cheguei a comentar de Aslan e Hit. Na Série B que eles subiram, eles tinham como um protagonista, um jogador bem importante, como esse registro, o Léo Stulak. Sim. E eu não sei se foi falta de confiança ou se simplesmente o Hit engoliu a posição, mas eu acho que talvez eles apostem de novo num jogador que foi importante no outro momento, que na Série A talvez ainda não tenha mostrado tudo que pôde, acho que pode tomar conta da posição. Acho que o elenco ainda tem alguns jogadores que eu, pessoalmente, quando a gente fala dos jogadores de base, que eu olhei e disse assim, cara, esse aqui é muito bom. O Baldanzi, Tommaso Baldanzi, talvez um dos destaques da seleção italiana de base, cara, segundo atacante, meia, assim, de nível técnico espetacular. É claro que tem sempre que ver a diferença de nível do Primavera para a Série A, mas acho que pode ser um jogador que ao longo da campanha apareça. Eles têm um volante que é o Duccio dell'Innocente, que muita gente não conhece, acho que a maioria. Um primeiro volante, um regista, organizador, com boas capacidades defensivas. Tem o Ekong, que é um sueco, um segundo atacante, ponta, forte, driblador. Acho que, assim, eles Falta podem incorporar. o Pinamonte, não falta, Osório? Hã? Vai fazer falta, não vai o Pinamonte? Vai. Tem. Não, com certeza. Mas uma coisa que eu acho é que, assim, quando o Empoli vendeu o Hit e subiu um jogador desses, eu acho que eles estavam preparados para, naquele momento, dizer, ó, tem um cara interessante aqui, vamos colocar, vamos dar essa chance. E eu acho que o Empoli, acho que, tipo assim, tem equipes piores na Série A, sim, e eu acho que eles conseguem dar vazão, pelo menos um desses nomes que eu falei, estourar. E depois, mais na frente, eles conseguem uma venda de 10 milhões, 15 milhões. E eu acho que, assim, é uma equipe que eu não acredito que vai pegar parte de cima da tabela, mas eu acho que ela pode escapar sem necessariamente ficar naquele desespero até a última rodada de estar com 30 pontos e... Não, acho que escapa antes. Existem algumas equipes, né, que precisam mostrar muito mais que o Empoli, porque o Empoli foi surpreendente, né, na última temporada, né, como até foi citado. Tem equipes realmente, a gente vinha comentando, né, em grupos, falando sobre o que está acontecendo com a Sampdoria, um exemplo, né? A Sampdoria teve uma debandada e o mercado da Sampdoria está zero praticamente. Então, assim, se eu fosse fazer em grau comparativo curto, tiro curto, assim, eu escolheria a Sampdoria como candidato ao rebaixamento e não escolheria o Empoli, apesar das saídas do Empoli serem mais impactantes, mas mais impactantes por causa da temporada do Empoli. O Sampdoria foi muito mal na última temporada, né? Isso tem que ser, cabe salientar também. É muito estranho você citar a Sampdoria como candidato ao rebaixamento e o Empoli não ser candidato. Mas, de acordo com a última temporada, tudo demonstra que a Sampdoria, sim, vai ser uma das possíveis candidatas ao rebaixamento, se não se movimentar. E o Empoli, apesar das perdas, pode fazer um papel semelhante. Eu acho que não vai fazer melhor do que na última temporada, mas pode sim, né, fazer um papel semelhante. Uma coisa que você falou, assim, algumas equipes que já há algumas temporadas eu ficava muito com a sensação, cara, esse projeto, da forma que está sendo tocado, é muito ruim. E eu falava, por exemplo, do Genoa, eu falava do Cagliari, e a gente olhava... O Cagliari já há muito tempo já vem montando umas equipes meio esquisitas, pega refugo. Dessa vez assim, não deu mais. Só que, assim, a gente fala desses clubes, mas eles têm um orçamento superior, ou eles já têm ali, por exemplo, a Sampdoria, cara, sugou do Quagliarella até onde não deu mais. Sim. Então, assim, eu acho que eles ainda conseguem escapar vez por outra por causa disso. Mas eu acredito de verdade que a Sampdoria
Tipo, dessa vez se coloca como forte abaixamento. Me parece que é um projeto que não... Que, tipo assim, que meio que se acomodou naquele lugar de estar naquele... um pouco acima da zona e não... Essa falta de ambição que eu vejo na Sampdoria, falta de movimento, falta de comprometimento de, por exemplo, vamos fazer um projeto de base, vamos captar jogadores. Beleza, teve Damsgaard, mas eu não acho que seja suficiente. E já saiu, já. Foi anunciado a sair, por exemplo. Já saiu. E assim eu acho que ainda sair também. E eu acho que ainda tem, no caso do Damsgaard, uma certa... uma coisa que me incomoda nas diretorias do futebol italiano, que é uma passionalidade das diretorias. Tipo assim, como era o nome do presidente? Enfim, ele comentou sobre o Damsgaard após a Euro, dizendo, cara, o Damsgaard hoje ele vale 30 milhões de euros, e se continuar assim, eu estou pensando se ele não vale 40. Numa dessa, ele deu essa declaração, tipo, ele afastou propostas que poderiam ter sido melhores do que ele vendeu agora, esse jogador. E ele acabou com o futebol do próprio Damsgaard com esse comentário, porque o Damsgaard passou a não jogar praticamente nada na Sampdoria. Ele tinha anunciado na hora que queria sair. Quando o presidente da Sampdoria falou isso, o Damsgaard falou, não quero ficar. Aí... Sim. Ele poderia muito bem, não vendeu por 30, mas vendia por 25, vendia por 23, 22, acabou vendendo por 18. E eu achei que foi, enfim... Pela temporada que fez, foi até uma boa venda, né, no final das contas. Né? Mas... Sim, são decisões questionáveis e acho que vale falar isso para outros clubes também. Por exemplo, acho que a diretoria da Fiorentina muitas vezes não desce de segurar jogador, segura, às vezes o cara sai depois por menos do que poderia. Tem disso no futebol italiano, tem disso. Acho que o Napoli, em menor escala, também às vezes faz isso. E é uma problemática. Acho que às vezes falta uma análise um pouco mais racional de mercado. Acho que os clubes italianos eles perdem muito facilmente o timing para você ou negociar o jogador ou renovar com o jogador. Eu pego um exemplo até bem básico, que foi o Locatelli no Milan. O Locatelli, ele estreou no Milan, foi bem, foi vendido, não teve a recompra, deixou o cara render no Sassuolo e deu no que deu. O Milan perdeu um jogador aí de bobeira, não observou sua base, como sempre, a maioria dos clubes italianos acaba cometendo essa falha, né? Acaba deixando alguns jogadores meio que fritarem em outras equipes ou se destacarem em outras equipes. Parece que agora começa a mudar um pouco, não só no Milan, acho que em outros clubes ali, pelo menos normalmente fica na parte de cima da tabela, começaram a olhar com outros olhos para a base, né? Principalmente pelas últimas apresentações das divisões de base da seleção italiana, que vem chamando um pouco a atenção. Então, isso já altera um pouco o pensamento de vamos gastar dinheiro sem ter o dinheiro da venda. Né? Vai contratar jogador já formado em vez de lapidar um jogador. Eles já estão começando a mudar isso. Sim. Não, a gente vê, por exemplo, a Juventus agora aparentemente vai dar oportunidade para o Fagioli. Sim. O Minetti também, Minetti. Miretti. Deu uma segurada pelo menos manter ali debaixo da asa com o Ranocchia. O Milan fez mais ou menos uma parada parecida com o Pobega, não deixou perder de bobeira. Sim. O Milan tem um zagueiro que eu gosto muito lá, e eu acho que eu sou o único cara que pensa assim, que é o Gabbia. Eu gosto, é bom jogador. Aquele cara devia pegar um empréstimo e depois voltar, com certeza se afirmar. Ele chegou a ter uma proposta, se não me engano, na Cremonese, na pré-abertura de janela. O Milan falou que não queria emprestar, queria vender ou utilizá-lo como moeda de troca. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, o Romagnoli vai sair. Como é que vocês anunciam já que o cara já está com moeda de troca? O próprio jogador fica, então eu quero sair, Se eu não vou ser utilizado, o cara, um dos zagueiros que sempre entrava ou pegou banco, eu sou o substituto natural dele e já me bota no moeda de troca, tchau, O cara ele desanima. E isso acontece com qualquer clube italiano. É incrível. Sim. Uma coisa que é mais curiosa para mim é a Atalanta. A Atalanta é o recordista de jogadores emprestados. Uhum. E eu falei aqui de alguns. O próprio Empoli se valeu, o Cambiaghi.
Acho que o Cambiaghi é uma contratação que o Empoli foi, para mim, me pareceu uma contratação muito inteligente, porque era um jogador muito bom num contexto muito ruim. Ele estava no Pordenone, provavelmente o pior time da Série B, e era a única válvula de escape que o time tinha, um bom driblador, velocista, como falei. E aí tem outros que a gente pode observar, por exemplo, o Verona pegou o Cortinovis. Eu não sei o que eles vão fazer com o Carnesete, o goleiro, mas enfim, é um clube que tem bastante talento também na base, e eu acho que até utiliza, mas acho que utiliza menos do que poderia. Sim. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @papocalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.